Amém. Com a graça e a paz do Senhor Jesus, com todos vocês, amém? Eu queria ainda, agora, orar como igreja com vocês. Queria que você se colocasse de pé por um instante. Se a tua expectativa está na pregação, ou no pregador, ou nos ministros de louvor, ou na música, ou no pastor, na pastora, você pode se frustrar. A nossa expectativa tem que estar no Senhor. E nós estamos num lugar de adoração, num lugar de louvor, um lugar onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Quantos querem dar liberdade para o Espírito Santo de Deus nesta noite? Então levante as tuas mãos, feche os teus olhos e comece a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Comece a falar com Ele. Ele quer ouvir o timbre da tua voz, Ele quer ouvir o que você tem no teu coração. Ele quer falar contigo nesta noite. Ele tem uma palavra para o teu coração, para a tua vida. Por isso, Pai, nessa noite nós estamos aqui em Teu nome, Jesus. Tu és o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus, o nosso Pai. Tu és tudo para nós. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra. Nós estamos aqui porque nós cremos, Senhor, que o Senhor nos resgatou da maldição da lei, do pecado e da morte. Nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos em quem temos crido. Sabemos, Senhor Deus, para onde estamos indo. Sabemos, Senhor Deus, qual é o nosso destino. Por isso nós estamos aqui, Pai, para Te adorar nesta noite. Por isso fala conosco, Espírito Santo. Fala com a Tua igreja. Fala conosco nesta noite em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glórias a Deus. É sempre um privilégio muito grande poder estar ministrando a palavra de Deus, porque a palavra é de Deus e nós somos apenas instrumentos de Deus, nas mãos de Deus. E por isso que eu dou liberdade ao Espírito Santo de Deus para que nos use para pregar a sua palavra, para ministrar a sua palavra. Então eu quero que você abra nesta noite em 1 Samuel capítulo 30. Eu creio que o Senhor tem uma palavra nesta noite ao meio do teu coração. O Senhor tem falado muito comigo através dessa palavra nos últimos tempos. E essa palavra justamente fala de família, fala de casa, fala de lar, fala de resgatar aquilo que o inimigo tem roubado. E olha que o inimigo tem roubado. O inimigo tem destruído muitas famílias, o inimigo tem destruído muitos lares. E isso chega a ser assustador, né? Da forma como hoje em dia é tratado o casamento, como é tratada a própria família. Né, as coisas tomaram um rumo, né, que é vergonhoso até falar, né, até nas propagandas hoje, de perfumes, de carros, de tantas propagandas, se usa meios que envergonham, né, que a gente quando olha para a palavra de Deus, para o Evangelho que o Senhor Jesus nos deixou, nós vemos que o mundo caminha para um precipício, Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor tem uma palavra para a igreja. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar sempre atentos e vigilantes para aquilo que o Senhor tem a nos falar através da sua palavra. Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus no capítulo 30 de 1 Samuel. Nós vamos ler aqui até o versículo 20.
Eu gosto de ler sempre o texto todo e depois fazer a exposição da palavra, porque a palavra de Deus é para nós precisamos não só ler e não só pregar, nós precisamos entendê-la. Entender aquilo que está aqui no texto, no contexto, aquilo que o Senhor colocou, deixou escrito, para que a gente conheça, cresça, entenda e seja restaurado por ela. Sejamos curados, porque essa palavra tem o poder de curar. Essa palavra é o verbo vivo, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o verbo da vida, e o verbo é a palavra. No início era a palavra, e Ele é a palavra. Está presente na Bíblia. Então, você pode acompanhar comigo aqui a leitura, que diz: sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, diga comigo assim, Ziclag. Eu quero que você marque bem essa palavra, é o nome de uma cidade, Ziclag. Grave bem o nome dessa cidade. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Alimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Você pode dar um glória a Deus? Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de passas de figos secos, e 2 cachos de passa. Comeu e recobrou o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? E de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita. Meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo Ziclag. Disse Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou.
senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo que havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem despojo, nada do que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, dizendo: esse é o despojo de Davi. Amém. Como eu já falei há pouco, a palavra hoje ela fala da casa, da família, fala de a Ziclag aqui. O que simboliza a Ziclag para nós? O que simboliza a Ziclag? A Ziclag era a cidade aonde Davi estava estabelecido. Ali haviam famílias. E essa Ziclag, ela foi saqueada, ela foi tomada, levaram tudo que tinha ali e depois eles tocaram fogo e queimaram tudo, não sobrou nada. E eles levaram as mulheres, levaram as crianças, levaram todos os despojos, o gado, os utensílios de casa, eles levaram tudo que puderam levar as casas tocaram fogo. O que isso simboliza para nós hoje? A nossa Ziclag. Nós temos a nossa Ziclag. Cada um aqui tem a sua Ziclag. Cada um aqui tem a sua casa, tem a sua família, tem o seu lar. E tem uma coisa que o inimigo tem feito e continua fazendo todos os dias, é atacar a família. E tem atacado e continua atacando com ímpeto, como aqui os amalequitas. Os amalequitas aqui, eles simbolizam o inimigo. Esses amalequitas eram um povo que eles não tinham pátria, era um povo, eram andarilhos, eram forasteiros, eram pessoas que viviam roubando, invadindo, destruindo. Por onde eles passavam, eles destruíam tudo. E é isso exatamente que o inimigo das nossas vidas, ele faz. Por onde ele passa, aonde ele arruma uma brecha, aonde ele arruma um espaço, ali ele entra e ele destrói tudo. É isso que ele faz, ele não tem piedade. Os amalequitas, eles não tinham piedade de ninguém. Eles visavam os seus próprios interesses e a destruição do próximo. E é isso que o inimigo das nossas vidas faz. Então, essa noite é uma reflexão de como está a nossa Ziclag. Como está a sua Ziclag. Como está a sua casa. Eu vou voltar aqui um pouquinho, falar o que aconteceu, o que antecedeu isso. Davi, ele vinha fugindo do rei Saul, seu sogro, há mais ou menos 7 anos, fugindo, para não ser morto pela mão de Saul. Por quê? Porque havia um ciúme, uma inveja do próprio sogro, era uma briga familiar que havia. E nós vemos muitas encrencas familiares hoje em dia. Muitas, principalmente quando se trata de herança, ou quando tem um doente na família, ali começam os problemas a aparecerem. Não é assim? Ou eu estou enganado? É assim mesmo, né? Já passei por isso. E então Davi, ele vinha numa escalada de fuga. Ele já tinha se refugiado nos desertos, nas cavernas, nas montanhas. E ele andava para um lado, para o outro. E por onde ele ia passando, esse povo que estava com ele aqui, esses 600 homens. Isso aqui não era um exército de Israel selecionado. Isso eram pessoas que ele foi catando pelo caminho. Pessoas que ninguém queria. Pessoas que estavam desprezadas pela sociedade,
pessoas que viviam às margens da vida, pessoas que eram muitos fugitivos até da justiça, e Davi pegava essas pessoas, ele discipulava essas pessoas, ele preparava essas pessoas como guerreiros. Então ele tinha aqui 600 homens, ou seja, Davi, ele tinha uma igreja de 600 homens, com mais as esposas desses homens, mais filhos, família. Então, essa era a igreja de Davi, essa era a família que Davi carregava com ele, juntamente com também as suas esposas, seus filhos. Num último, eu creio que até num momento de desespero de Davi, ele vai parar nas mãos dos filisteus, na casa dos filisteus, na terra dos filisteus. Esses mesmos filisteus que um dia ele derrubou o gigante deles, que era o Golias. Veja que ironia, né, do destino. Agora Davi vai pedir socorro justamente para o rei Aquis, que era o rei dos filisteus, que era rei do Golias, que era aquele guerreiro que Davi derrubou um tempo atrás, que era a causa da inveja de Saul, uma das causas, né, da inveja de Saul. E ele vai parar na terra dos filisteus, e ali ele se aproxima de Aquis, ele ganha a confiança do rei filisteu, a ponto do rei filisteu, o rei Aquis, convidá-lo para ser o seu escudeiro. E agora estava havendo uma guerra dos filisteus contra Israel, no qual Saul, sogro de Davi, era o rei. E Davi e os seus 600 homens, então foram convidados pelo rei Aquis para fazer parte desse exército, como escudeiros dele, para ir guerrear contra Saul, contra Israel, o próprio Israel, do qual Davi tinha sangue e pertencia. Mas Deus sabe todas as coisas. Quando se está na direção do Senhor, quando Deus está no controle, Deus não vai permitir que você caia numa cilada. Os príncipes dos filisteus não gostaram da ideia. Eles chegaram para Saul e disseram: está errado isso. Esse Davi aí que você está dando confiança para ele, esse Davi aí, ele vai se voltar contra nós. Na hora que começar a guerra, ele vai guerrear contra nós, vai ficar do lado do seu ex-senhor, para ganhar a confiança dele. Manda esse Davi de volta com o povo dele, nós não queremos esse cara junto conosco. E o rei Aquis, meio contrariado, ele disse para Davi: Davi, olha, eu sei, eu confio em ti, você até agora só me provou a tua fidelidade para comigo, mas volta com os teus homens, volta para a tua casa. E nesse retorno para casa, com seus 600 homens, quando eles chegam na sua casa, na sua Ziclag, o que eles encontram? Cinzas. Os amalequitas tinham passado por lá, roubado tudo, e levado cativo as mulheres, as crianças, os despojos, o gado, levado tudo. Essa é a história. Primeiro aqui, deixa eu fazer um parênteses. Talvez aqui eu veja um problema em Davi, como líder, não ter vigiado mais. E não ter deixado alguns dos seus homens em casa, para cuidar, para vigiar, guardas. Por isso que nós precisamos estar sempre atento à nossa família, o que está acontecendo, os sinais que estão dando. Nós precisamos sempre manter vigias
dia e noite, 24 horas. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor, eles acampam-se ao redor daqueles que o temem. Os anjos do Senhor, eles estão a nosso serviço, mas eles recebem ordem de Deus. Mas nós precisamos orar a Deus, sempre pedir: Senhor, manda teus anjos para cuidar da minha casa, manda teus anjos para cuidar da minha família. Nós precisamos estar sempre vigiando. O que diz a palavra? Que nós devemos orar, sim, mas devemos vigiar. Vigiai e orai. E eu creio que aqui faltou uma certa vigia da parte de Davi, que eles deixaram a cidade totalmente vulnerável. Nós nunca podemos deixar nossa casa vulnerável. Nunca. Nós precisamos estar sempre atentos. E Davi deixou. Agora eles retornam, pode ver que eram 600 homens, ele leva todos os 600 homens. Eles retornam, ele não encontra mais nada, encontra os cinzas. Mas algumas coisas começam a acontecer aqui. Se nós olharmos aqui para a palavra de Deus, nós vamos achar algumas coisas que podem nos ajudar muito na nossa caminhada, como família, como pais de família, como pai e mãe, como líderes da nossa casa, da nossa família, na nossa sociedade ou na igreja, aonde quer que nós estejamos inseridos. Nós vamos achar resposta aqui para muitas coisas. Versículo 4 diz assim: então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram. Eles choraram por quê? Porque tinha sido tudo destruído. As mulheres e os seus filhos estavam na mão dos inimigos. Eles não sabiam se estavam vivos ou estavam mortos, porque eles sequestraram. E sequestrador não tem piedade. Podiam estar mortos. Então eles caíram no choro, eles choraram. Quer dizer, o desespero bateu, não só nos 600 homens, mas também no líder Davi também. Todos eles aqui choraram, ergueram a voz e choraram. E deixa eu te dizer uma coisa, às vezes nós precisamos chorar pela nossa família, sim. Às vezes precisamos chorar pelo casamento, chorar pelos nossos filhos. Porque o inimigo está ali sempre tentando atacar. Às vezes de uma pequena fagulha, ele quer causar um grande incêndio. Um pequeno desentendimento é motivo para ir acabar parando num tribunal. E as coisas vão tomando um rumo. Porque o inimigo ele entra no meio, o diabo ele entra no meio. Aonde ele arruma uma brecha, ele vai entrar e vai tentar destruir. Versículo 6 diz assim: Davi muito se angustiou. Aqui está falando de uma angústia de alma. Às vezes nós nos sentimos assim também, né? Às vezes acontecem coisas na nossa vida, no meio da nossa família, coisas acontecem e que nos causam angústia. E não é feio dizer não estou angustiado, não, porque Davi também, ele se angustiou aqui, ó. E se angustiou muito. Por quê? Porque o povo que estava com ele, a igreja que ele discipulou, que ele levantou, agora falava em quê? Em apedrejá-lo. Sempre tem que ter um culpado, não tem? Alguém vai levar a pedrada. E aqui nesse caso era Davi, o escolhido para levar pedradas, porque era o líder. Ou seja, dos 600 que estava com ele, talvez não teve um que teve a ideia brilhante de dizer: Davi, vamos deixar alguns como guardas, como vigias.
Mas, quando o problema aconteceu agora, tinha que ter um culpado. E o culpado aqui era Davi. Davi não se eximiu da culpa. Ele não fugiu da responsabilidade. O povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Todos estavam em amargura. E quando a pessoa está amargurada, a pessoa amargurada ela não raciocina. A pessoa amargurada ela não toma as decisões corretas. A pessoa amargurada ela vai pelo caminho da vingança. A pessoa amargurada ela toma sempre o caminho errado. E vai deixar as coisas piores. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Agora o Davi. Agora pensa você aqui comigo. Veja a situação. 600 homens. Todos amargurados. Todos falando em pegar pedras e apedrejar Davi. Culpando Davi. Por ter perdido tudo. Ter perdido a família. Quer dizer, eles nem sequer pensavam que Deus poderia resolver o problema. Mas Davi, por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Diante daquela situação toda, Davi se reanimou no Senhor. Em quem você tem se reanimado quando está amargurado? Quando está triste? Quando está angustiado? Aonde você tem buscado ajuda quando você está angustiado? Aqueles homens que estavam com Davi, eles queriam buscar ajuda nas pedras. E tacar pedra. Parece que descarregando a raiva em cima de alguém, ou jogando pedra em alguém, o problema ia ser resolvido. Agora Davi não. Davi, ele se reanimou no Senhor. E ele disse ao sacerdote, que tinha um sacerdote junto com ele: me traga a estola sacerdotal. Trouxe a estola sacerdotal a Davi. Então Davi consultou ao Senhor. Eu acho muito interessante. E eu encontro muitas vezes na Bíblia, no reinado depois de Davi também, quando ele foi rei de Judá e depois quando ele foi rei sobre todo Israel, sempre que Davi tinha uma questão para resolver, ou uma guerra, um povo inimigo querendo vir contra Israel, Davi, ele consultava Deus. E sempre que ele consultou a Deus, e esperou a resposta de Deus, ele venceu. O povo vencia. Quando nós consultamos a Deus, viu, pastor Gilson? Quando nós consultamos a Deus e esperamos a resposta de Deus, porque teve um momento que ele não esperou. Teve um momento que ele não consultou a Deus quando ele mandou fazer o censo. Você já leu na Bíblia? Quando Davi manda fazer o censo, ele não consultou a Deus. E ainda ele foi alertado por um dos seus líderes ali: olha, eu acho que você não devia fazer isso. Ele fez por sua conta e risco. E ele pagou um preço muito alto por isso. Sempre que nós não consultamos a Deus, ou quando consultamos a Deus e não esperamos a resposta, porque a resposta de Deus às vezes não vem na hora que nós queremos. Porque a resposta de Deus às vezes tem um caminho, esse caminho, ele é um pouco mais longo do que o nosso caminho. Mas nós temos que ter a sabedoria e a paciência de esperar a resposta de Deus. Agora quando as coisas são urgentes, Deus também age urgente.
Aqui não tinha muito tempo a perder. Haviam vidas em risco. Os inimigos estavam de posse de pessoas, de mulheres e crianças. Eu não estou falando nem aqui dos animais, porque os animais eles poderiam recuperar, mas as vidas não. Uma vida perdida não se recupera mais. Então Deus, Ele é rápido em agir também quando a resposta de Deus vem rápido, como veio aqui. Então Davi consultou o Senhor dizendo, e ele faz uma oração aqui curta, pastor Sandro. A oração de Davi aqui é 2 perguntas para Deus. A pergunta que Davi faz a Deus é: perseguirei eu o bando? Ele faz uma pergunta para Deus. Alcançá-lo-ei? Ele não, sabe, o que nós mais vemos nos nossos dias são pessoas dizendo assim, quando estão diante de uma situação difícil, por que Deus, isso está acontecendo comigo? Talvez é a pergunta que nós mais fizemos a Deus. Mas não é a pergunta que Davi faz para Deus, por que que isso está acontecendo, Deus? Não é isso que ele faz. Ele não faz aqui um lamento diante de Deus, ele chorou sim. Ele se angustiou sim, mas na hora que ele vai para a presença de Deus, ele tem confiança em Deus, e ele faz 2 perguntas a Deus, e 2 perguntas curtinhas. E qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi sim, pode ir, pode perseguir, pode alcançar eles. Você lembra que nós lemos aqui de um moço caído na beira da estrada quando eles estavam indo? Podiam ir para o norte, para o sul, para onde que eles foram? Não tinha GPS, não tinha rastreador de celular que nem tem hoje. Não tinha nada. Procurar esse povo aonde? Agora eu vou dizer uma coisa para você, quando você consulta Deus, e você espera a resposta de Deus, e Deus te dá a resposta, Ele te dá também as estratégias de como resolver o problema. Ele não deixa na mão. Deus não fica devendo nada para ninguém. Era só um moço caído, ferido, na beira da estrada, abandonado, porque não tinha mais condições de seguir com o bando dos amalequitas, dos inimigos, dos bandidos, que ficou caído lá, abandonado. Alguém podia chegar, o que esse cara está fazendo, uma amalequita? Acabado de matar. Vamos nos vingar desse aqui, esse aqui é um deles, vamos matar ele. Não. O que eles fizeram com ele? Deram pão, deram água, deram até uva passa, figos que eles tinham, deram o melhor para ele. Ele recobrou o ânimo, ele ficou bem. Aí levaram ele para Davi, Davi faz uma pergunta para ele: quem é você? E ele se identifica. E Davi manteve a calma, porque Davi sabia que Deus estava dando uma direção. Aquele moço sabia para onde eles tinham ido. Imagina você perseguir alguém que sai aqui de Joinville, você pegou a BR, você não sabe se foi em direção a Florianópolis, se foi em direção a Curitiba, ou para outro lugar. Para onde que você vai correr? Vai perder tempo. Às vezes você está indo para um lado, mas os inimigos estão para o outro. Então esse moço aqui foi a estratégia de Deus para Davi. Ele faz parte da resposta que Deus estava dando a Davi.
Por isso que nós precisamos estar atentos à resposta de Deus, porque às vezes dentro da resposta de Deus, Deus nos dá as estratégias que nós precisamos entender a maneira como Deus está falando, ou através de quem está falando. Com Balaão foi uma mula. E aqui Deus usa quem? Um deles, do bando, daqueles que haviam, ele mesmo disse, nós tocamos fogo em Ziclag, queimamos Ziclag. Eu creio que na hora o sangue subiu. Foi você que estava junto tocando fogo também? Já... Não. Aí ele implora. Ele disse, olha, eu só quero pedir uma coisa. Claro, estava no direito dele. Eu vou delatar, eu vou falar. Mas não me mate. E também não me entregue na mão do outro lá, porque aí ele vai me matar. Eu creio que Davi cumpriu o trato. Não fala aqui, mas eu creio que cumpriu. Então veja como Deus trabalha. E nós precisamos entender isso. Às vezes Deus está usando um vizinho, Deus está usando uma pessoa, Deus está usando alguém, Deus está usando um colega de trabalho, Deus está usando uma pessoa que talvez não é da igreja, ou não é, mas está usando alguém. E nós precisamos entender isso, e Davi entendeu isso. E aí eles perseguem. Aí teve alguns aí que desistiram no meio do caminho porque já não tinham mais força. Mas com aqueles que estavam com ele, eles foram para cima dos inimigos. E eles conseguiram, a palavra de Deus diz que restituir tudo. Não ficou nada nas mãos dos amalequitas. Tudo. E ainda muito mais coisas. Tudo aquilo que eles haviam roubado dos outros, tomado dos outros, das outras nações, estavam com eles, tudo Davi trouxe. Foi restituído tudo. Então eu quero dizer para você, nada vai ficar na mão do inimigo. Se o inimigo roubou algo da tua vida, roubou algo de você, não aceite que fique nada na mão do inimigo. Eu quero fazer uma conexão aqui. Quando Faraó, quando o povo de Israel, eles estavam já quase de saída do Egito. As pragas estavam acontecendo, já nas últimas pragas. Então, Faraó, ele aceita. Se você olhar no capítulo 8 de Êxodo, versículo 25. Então chamou Faraó Moisés e Arão e disse, ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Ou seja, vocês querem sair daqui para sacrificar ao vosso Deus? Vocês não precisam sair da terra do Egito. Fique no Egito mesmo. Essa foi a primeira proposta de Faraó a Moisés. Mas Moisés não aceitou. As pragas continuaram acontecendo. Então vem a segunda proposta. Veja que o inimigo, o Faraó aqui representa também o inimigo, o opressor. Aí vem a segunda proposta. A segunda proposta está em Êxodo 8, 28, que diz assim, disse Faraó, deixai-vos eu ir, porém que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vá longe. Orai também por mim. Olha só. O inimigo aqui, ele libera agora o povo.
Vocês podem ir. Mas vocês não vão muito longe. Vocês podem sair, passou a divisa, entrou no deserto, ali vocês podem sacrificar. Fique por perto. Então essa sempre é a proposta do inimigo. O inimigo sempre ele trabalha no sentido de roubar a nossa esperança, ferir o nosso coração e destruir, porque o papel do diabo é esse. João 10:10 é que ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o primeiro decreto. É o decreto do inimigo esse. Roubar, matar e destruir. Mas vem o segundo decreto no mesmo versículo que diz: Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Amém? Então eu estou fazendo essa conexão aqui para você entender como que o inimigo trabalha. A terceira proposta está em Êxodo 10, 8, 11. Que diz, aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei. Então ele lhes disse: vocês podem ir adorar o Senhor seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu: iremos todos nós, com nossas crianças, com os nossos velhos, levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras, o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei disse, Faraó disse: pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar que, de jeito nenhum, que vocês levem as suas mulheres, seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Ou seja, entenda uma coisa aqui. Eu entendo que o inimigo, ele até diz assim: não, tudo bem que você se converteu, mas continua fazendo o que você faz, continua aqui no Egito. Era isso, essa era a primeira proposta. Você pode sacrificar, mas sacrifique aqui mesmo. Porque hoje, o Egito, que é o mundo, ele tem entrado para dentro da igreja. Ao invés da igreja estar influenciando o mundo lá fora, é o mundo que está influenciando. Eu nunca vi tanta festa junina na igreja. Uns anos atrás não tinha isso, gente. Eu não sei se alguma coisa mudou, ou é nós que estamos ficando fora da casinha. Eu não sei. Mas nós não podemos aceitar isso, gente. Essas coisas é o mundo entrando de maneira... Hoje é uma coisa, amanhã é outra, daqui a pouco é o carnaval. Ah, vamos fazer carnaval na igreja também, porque o mundo faz. E é uma maneira de nós evangelizar. Será? Essa era a proposta também do Faraó. Então nós temos que cuidar muito com as influências do mundo, aquilo que o mundo faz, aquilo que é prática no mundo, que são práticas de idolatria, de feitiçaria, de tantas coisas que acontecem, que rolam lá. E acaba isso vindo para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, e nem sem perceber, quando nós percebemos, estamos envolvidos. E era isso que Faraó queria. Ele queria: ó, vocês podem ir, eu quero saber quem vai com vocês. Não, vai tudo. Nós vamos levar as crianças, vamos levar os filhos, mulheres, tudo. Novos, velhos, vai todo mundo. Não vou levar não. Eu quero que fique aqui. As crianças, eu quero que fique aqui. As mulheres. Vão vocês lá sacrificar e depois vocês voltam. Então essa era a proposta do inimigo. Essa era a proposta de Faraó. Moisés não aceitou. E por ele não ter aceitado nenhuma proposta de Faraó,
é que o povo foi liberto do Egito. Porque senão não seria. Porque a libertação, igreja, a libertação tem que ser completa. Não existe libertação pela metade. Não existe meio termo em libertação. Ou estou liberto ou não estou. Se eu não estou totalmente liberto, eu estou dando margens para o inimigo agir na minha vida. Então nós precisamos vigiar nisso. Aí vem a quarta proposta de Faraó. E Faraó chamou Moisés e propôs: ide e servi ao Senhor. As crianças também podem ir, mas vão ficar as ovelhas e as vacas. Ou seja, você pode vir para a igreja, mas não dá o dízimo, não dá oferta. Você participa lá. Essa é a proposta do inimigo também. Só participa. As vacas, as ovelhas ficam aqui, vocês podem ir. Pode levar as crianças então, se esse é o problema. Mas nós temos a resposta de Moisés 10:26, que deve ser a nossa resposta para o inimigo, para o mundo. Moisés responde que nenhuma unha ficará no Egito. Nenhuma unha ficará no Egito. É a oração que nós queremos fazer nessa noite. Se a tua Ziclag já foi tomada ou invadida, o inimigo tem tentado atacar a tua Ziclag. O inimigo tem feito tantas propostas para te manter enganado, iludido. A resposta nossa nessa noite tem que ser que nenhuma unha vai ficar no Egito. Nós queremos resgatar tudo aquilo que o inimigo tem roubado. Tudo. Nenhuma unha ficará no Egito. Levante sua mão direita e diga comigo: nenhuma unha ficará no Egito. Nenhuma unha. Deus quer que o resgate seja completo. Davi perseguiu o bando. Ele teve a direção de Deus. Ele resgatou tudo. Não ficou absolutamente nada. Nós lemos aqui: não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos, nem filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Você concorda comigo nessa palavra? Se você concorda com essa palavra, eu quero te convidar nessa noite para nós orar. Mas você pode perguntar para mim assim: mas o que eu devo fazer para proteger a minha casa? Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz que nós devemos nos revestir com toda a armadura de Deus. Eu até quero abrir a palavra em Efésios 6 e 10. É um texto até bem conhecido. O versículo 10 diz assim: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor, na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe o que é cilada? É emboscada. O diabo, ele age através de ciladas.
ele age de maneira que a gente não perceba. Mas quando você está na presença de Deus, quando você ora, quando você chega do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus sempre vai te dar um sinal. Não vai. Cuidado com esse caminho, que esse caminho vai te levar à destruição. Cuidado com esse site que você está entrando, que esse site vai te destruir. Cuidado com essa rede social que você está participando, que daqui a pouco pode ser uma cilada. As propostas às vezes parecem serem boas, mas são perigosas. São destrutivas, ciladas do diabo estão aí. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes, ou resistir no dia mau. Todos nós passamos por dias maus. Agora, esse dia mau não pode perdurar por uma semana, um mês, um ano, a vida inteira. Porque tem gente que vai estar vivendo o dia mau a vida toda. Esse dia mau vem. Mas o dia mau vem para nos provar, para ver até onde nós estamos preparados e temos força para resistir. O dia mau vem, às vezes, quando você entra uma doença na tua casa, ou o desemprego, ou um problema financeiro, ou uma dívida que de repente surge, ou um processo judicial que você não esperava, ou uma situação familiar, ou alguma coisa que acontece, que estava fora de todo o contexto dos planos, e de repente, isso te traz tristeza e dor, como trouxe a Davi, quando vê a sua Ziclag destruída. E tantas outras coisas aqui, que o Espírito Santo, eu creio que está mostrando ao teu coração, à tua vida, tantas coisas que o inimigo já tentou destruir a tua Ziclag, de alguma maneira, de alguma forma. Talvez os filhos se envolvendo com companhias erradas, tomando caminhos errados, tomando decisões que estão totalmente fora daquilo da nossa fé. Mas é o inimigo tentando de alguma maneira atingir a nossa Ziclag. Mas aqui nós temos as armaduras de Deus. Versículo 14 diz assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos, ou revestindo-vos com a couraça da justiça. A verdade sempre vai prevalecer. Talvez o inimigo tenha falado para você, tem soprado às vezes no teu ouvido e dito: não. Aqueles que estão lá no mundo estão nadando de braçada, estão prosperando, como a irmã falou aqui, quando abriu o culto nessa noite, do Salmo 73 de Asaf. Asaf também pensou assim. Mas o ímpio está aí, e o ímpio pode ser até uma boa pessoa. Viu, irmão? Onde é que está o irmão aí que foi presidente, agora é presidente do conselho dos mototaxistas, federação? Ah, está ali. Está lá atrás? Está lá. Viu, irmão? Deus escolhe quem Ele tem o coração, tá? Porque o ímpio pode ser até uma pessoa boa, pode ser um bom médico, pode ser um bom advogado, pode ser um bom mecânico, um bom profissional.
bom engenheiro, uma pessoa boa, um bom trabalhador, um bom pai de família, mas é um ímpio. Sabe o que é o ímpio? O ímpio não é uma pessoa má. É aquele que não crê em Deus. Ou seja, não crê no sacrifício de Jesus. Ele não crê que só através de Jesus ele tem a salvação. Ele não consegue acreditar nisso. Esse é um ímpio. Ele não consegue entender o poder de Deus para a vida dele. Ele acha que é a força dele que faz, que é a honestidade dele que faz, que é as boas obras que resolve o problema. É o ímpio. Mas ele está ali no mundo. Mas nós precisamos estar vigiando e revestindo a nossa casa com toda a armadura de Deus. Eu quando oro em cima, isso aqui, esse texto da palavra de Deus não é só para ser lido. Isso aqui é uma oração que nós precisamos fazer e colocar aqui, literalmente, revestir literalmente a nossa vida e a nossa família. A nossa Ziclag. Para que os amalequitas não venham tocar fogo na nossa Ziclag. Não venham levar cativo mulheres, família, filhos. E muitos ainda continuam na mão do inimigo. Tomai também, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos eram jogados, e aonde eles caíam, o fogo incendiava. E foi isso que eles fizeram em Ziclag, é isso que o inimigo faz. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. Ou seja, nós precisamos pedir essa armadura de Deus sobre a nossa vida, a nossa família. Nós precisamos que esse capacete da salvação esteja sobre a nossa cabeça. Porque aqui está a mente. Aqui está a região da nossa alma, onde o inimigo, ele ataca. Há uma guerra constante aqui nessa região. É uma guerra de espírito e carne. É uma guerra constante. E vai vencer aquele que estiver mais bem alimentado. E nos alimentamos como? Com jejum, oração e a palavra de Deus. Essas três coisas não podem faltar em nossa vida. Com toda a súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Nós temos aqui a receita de como proteger a nossa Ziclag. Eu creio que Paulo, quando ele escreve aos Efésios essa carta, e ele faz aqui essa ilustração das armaduras de Deus. Ele olhava como aqueles soldados romanos da guarda pretoriana, onde ele estava preso, que ele via constantemente como eles se vestiam, como eles se preparavam para as batalhas, para as guerras, com toda aquela armadura. E Paulo então consegue transferir isso para o mundo espiritual. É assim que o crente precisa estar revestido. Não é uma armadura física, é uma armadura espiritual. E nós precisamos estar sempre preparados. A palavra de Deus sempre tem que estar na nossa boca. Você tem que estar sempre preparado. Você
precisa sempre ter uma palavra de Deus na tua vida, porque senão você vai ser envergonhado. Eu te convido para se colocar de pé nessa noite. Mas nós não vamos nos envergonhar não. Porque aqui é uma igreja que ora. Aqui é uma igreja que recebe a palavra de Deus. Aqui é uma igreja que é discipulada. Aqui é uma igreja que caminha na verdade. Aqui não é uma igreja de oba-oba. Aqui é uma igreja que tem temor. Porque o líder dessa igreja tem temor de Deus, que eu conheço o coração. Então eu convido você a levantar suas mãos nessa noite. Nós vamos orar pela nossa Ziklag nessa noite. Você vai começar a colocar aqui membros, pessoas da tua família. Pessoas familiares. Talvez não só dentro da tua casa, mas da toda a tua Ziklag, daqueles que fazem parte dessa família. Que o inimigo tem tentado destruir, tem tentado roubar. Talvez você desistiu de continuar orando por alguém que ainda não é salvo da tua casa. Orou até um tempo e depois disse, eu não vou orar mais. Eu acho que não é a vontade de Deus para que seja salvo, não. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Nenhuma unha pode ficar no Egito. Nenhuma unha. Nenhuma unha. Eu quero convidar pessoas para vir aqui à frente orar. Pessoas que foram feridas já na sua Ziklag. Na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu lar. Isso tem te causado dor, tem te causado tristeza, angústia, amargura. E isso tem feito com que você pense até em desistir, de abandonar tudo. E de muitas vezes até comparar com o ímpio lá fora e dizer, não, ele tem uma família estruturada, enquanto que a minha, eu que sirvo a Deus, não está mais estruturada. Eu quero te convidar nessa noite, você que quer restaurar a tua Ziklag, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar. Vem orar aqui à frente, pode vir. Você que quer restaurar a tua Ziklag, tem pessoas vindo. Eu creio que tem muitos aqui nessa, não tenha vergonha não. Todos nós temos problema com a nossa Ziklag. Todos nós temos problema com a nossa casa. Todos nós temos telhado de vidro e pés de barro. Todos nós precisamos. Todos nós temos